Bom dia, doutor Nakamura. Faz uma live sobre a revisão de fato. Meu voto para deputado federal é seu. Muito obrigado. Benedito Ribeiro, obrigado por esse comentário. E tá aqui, revisão de fato liberada. Nessa live a gente vai ver a diferença entre revisão de fato, que é uma revisão de aposentadoria, para a revisão da vida toda. Quais são as diferenças e como elas podem se complementar? Além disso, vamos ver quais documentos são necessários para você pedir e receber a sua revisão de fato e casos reais de aposentados que conseguiram aumentar os seus benefícios. E aí vai ser muito mais fácil de entender. Com casos reais, você pode se enquadrar em alguns desses casos também e aí pode ter um aumento no seu benefício. A primeira pergunta: revisão de fato é revisão da vida toda? Não, pessoal, são revisões diferentes. Ambas são revisões de aposentadoria. Eu já vou explicar mais, só que eu sei a sua próxima pergunta. Doutor Nakamura, mas a luta pela revisão da vida toda acabou? O senhor desistiu da revisão da vida toda? De forma alguma. Eu sigo investindo tempo, energia e recursos. Estou investindo muito recurso, viajando para lá e para cá. São Paulo, Brasília, Brasil inteiro, representando vocês, aposentados e pensionistas. Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas é meu dever como cidadão e como advogado há mais de 13 anos informar que você pode aumentar o seu benefício. Inclusive, isso vai ser ótimo. Existem várias outras revisões para você aumentar o seu benefício. E isso aqui vai ser também uma lição para esses ministros do STF que ficam demorando na revisão da vida toda. Então, sem perder tempo, já vamos colocar aqui na tela a revisão de fato liberada. Como aumentar sua aposentadoria sem esperar a revisão da vida toda pelo STF. Lembrando, a revisão da vida toda, a luta continua. Só que, perceba bem, como aumentar sua aposentadoria corrigindo erros do INSS. Vamos falar de documentos, casos reais e exemplos práticos aqui. A revisão de fato é uma das ferramentas mais eficazes e seguras para aumentar o valor da aposentadoria ou pensão. Então já temos aqui essa informação. Tanto aposentados como pensionistas podem ter direito. Ela permite corrigir erros cometidos pelo INSS na análise de documentos e dados do segurado. Ao contrário das revisões de direito, que dependem de discussões jurídicas complexas e muitas vezes demoradas no judiciário, a revisão de fato é mais simples e direta, é baseada em provas objetivas e documentos que o INSS deixou de considerar. Já vou te explicar para você entender mais. A diferença entre revisão de fato e revisão de direito. A diferença entre revisão de fato e revisão da vida toda. As revisões de fato envolvem a apresentação de novas provas ou documentos que comprovam que o INSS cometeu um erro na análise dos dados do segurado. Já revisões de direito discutem interpretações da lei ou mudanças na legislação aplicada. Por exemplo, revisão da vida toda. O aposentado discute o direito de usar todas as contribuições feitas ao longo da vida, inclusive antes de julho de 94, em vez de apenas aquelas feitas após essa data, só após o Plano Real. Então a briga aqui está sendo a discussão do artigo 3º da Lei 9.876 de 99, que criou uma regra de transição que prejudica alguns aposentados. Então, você está percebendo que a briga, é claro que existe sim um erro do INSS, mas a briga aqui, os próprios ministros estão discutindo isso, é sobre o artigo 3º da Lei 9.876 de 99 e essa lei que também alterou o artigo 29 da Lei 8.213. Enquanto a revisão da vida toda ainda aguarda definição no STF quanto à sua aplicação geral, a revisão de fato não depende de julgamentos futuros. A revisão de fato ela já pode ser aplicada, pode ser requerida a qualquer momento, desde que observada algumas questões como decadência. Só que a decadência pode ser afastada em várias hipóteses, tema que trataremos em um outro artigo, em um outro vídeo. Além disso, como revisão de direito, temos também a revisão do teto. Ela beneficia aposentados e pensionistas
que tiveram seus benefícios concedidos entre 5 de abril de 91 e 31 de dezembro de 2003. Né? Então, revisão do teto é para quem se aposentou entre 5 de abril de 91 e 31 de dezembro de 2003. Muitos segurados tiveram o valor da aposentadoria limitado ao teto previdenciário vigente, mesmo que sua média fosse maior. Com as emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003, os tetos do INSS foram reajustados, mas quem já vinha recebendo os benefícios não teve esse recálculo automático. Né? Então, o STF decidiu que é direito do segurado ter benefício reajustado proporcionalmente aos novos tetos. Isso pode aumentar o valor mensal e ainda receber valor retroativo. Então, revisão de direito está sempre discutindo uma lei, um artigo, a interpretação de algo na lei, tá? Como a revisão do teto aqui, por exemplo, como a revisão da vida toda, como a revisão do buraco negro, que se aplica aos benefícios entre 5 de outubro e 5 de abril de 91. Então, tem gente que aposentou faz 30 anos e ainda pode pedir revisão de benefício. Sobre essas outras revisões, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Inclusive, revisão do artigo 29, aquela revisão dos benefícios por incapacidade, né? O auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a pensão por morte derivada desses benefícios, tá? Concedidos entre 2002 e 2009, tá? Tem essa revisão do artigo 29. Vou tratar dessas outras revisões em uma outra live. Essa live aqui é sobre revisão de fato e a conexão com a revisão da vida toda. Beleza? Show! Revisões de fato trazem situações novas ao conhecimento do INSS. Diferente das revisões de direito, que discutem teses, artigos, leis, as revisões de fato são mais seguras e fáceis. Isso porque elas não dependem da interpretação dos tribunais, mas sim da apresentação de provas. Então, quando a gente fala que é mais fácil no sentido de que, se você cumprir os requisitos, se você comprovar, né, vai ser cara crachá. Olhou, bateu, o direito é seu, ganhou o seu direito, ganhou a causa, direito ao reajuste e atrasados. Já a revisão da vida toda, ela tá difícil, você está vendo a nossa luta, tanto nas ADIs como no tema 1102. Então, a revisão, de fato, ela é mais fácil por causa disso, tá? Mas, é claro, não é entrar com qualquer pedido, mas sim um trabalho investigativo profundo. O bom advogado previdenciário é aquele que faz uma entrevista detalhada. Então, se você entra em contato com alguém e alguém pelo WhatsApp mesmo já, não tem direito? Não, tá errado. Por quê? Não fez uma entrevista detalhada. Tem que analisar o CNIS, extrato previdenciário, com seus vínculos e remunerações do INSS. Tem que analisar a sua carteira de trabalho, os carnês, os PPPs, perfil profissiográfico previdenciário, se você teve períodos aí com insalubridade ou periculosidade, declarações, laudos e todo o histórico profissional e social do segurado. Quantas vezes um advogado, você já pode ter passado por isso como cliente, né? Quantas vezes um advogado perguntou ao cliente: trabalhou em atividade insalubre ou perigosa? E ouviu como resposta do cliente: não sei, nunca ouvi falar disso. Às vezes, basta mudar a pergunta. E se eu perguntar assim: o senhor já trabalhou em ambiente com muito barulho? Em produtos químicos com cheiro forte? Com poeira? Com frio? Com calor? Isso abre as portas para encontrar provas do tempo especial, por exemplo. Então, né, cabe ao bom advogado também fazer essa entrevista de forma mais simples, sem juridiquês. Então, você já está começando a ver, opa, parece que tem coisa aí para mim. Agora você vai ter certeza. Como saber se uma pessoa tem direito à revisão de fato? Como saber se você vai ter direito? 4 passos essenciais. Primeiro, desconfiar de advogados que oferecem revisões em massa, né? Pega documento, entra de qualquer jeito, não analisa o seu caso. E o pior, não cobram nada para entrar com processo. Por quê? Essa atitude é proibida pela OAB. O trabalho é artesanal. Cada caso exige uma análise individual. Eu ensino isso, inclusive, para os meus alunos mentorados advogados, né? A OAB proíbe expressamente a chamada advocacia de risco.
também conhecida como advocacia de êxito puro, na qual o advogado só recebe se ganhar e não cobra nada, absolutamente nada no início. Isso é proibido pela OAB. Por quê? Essa prática é vedada porque representa uma mercantilização da profissão, transformando o serviço jurídico em mera aposta. Além disso, a vedação busca proteger o cliente. Você já deve ter ficado sem resposta do seu advogado, né? Isso acontece. E também tem sido recorrentes os casos de advogados que ficam com 100% dos atrasados e não repassam para o cliente o que é devido. Então, tem advogado que está entrando sem cobrar nada, só que depois some, para de responder, e alguns casos, advogados que estão ficando com 100% dos atrasados e não estão repassando o que é devido. Não estou falando que necessariamente seja o seu caso, eu estou falando que é uma prática recorrente e você precisa estar alerta. Segundo passo, analise a carta de concessão com precisão cirúrgica. Então, você vai pegar a sua carta de concessão. Erros como fator previdenciário mal aplicado, número de contribuições menor que o correto, salários desconsiderados, cálculo da RMI errado, podem indicar uma oportunidade de revisão. Isso na sua carta de concessão. No seu extrato previdenciário CNIS, se você rodar lá embaixo, né, você vai baixar o seu CNIS no meu INSS, baixa o documento completo, com vínculos e remunerações. Aí você vai olhar lá no finalzinho. Se tiver indicadores, as chances são que também existem erros no seu CNIS que podem aumentar o seu benefício. O terceiro passo, verificar o seu processo administrativo. Processo administrativo, você não precisa ir no INSS, você consegue baixar diretamente do site ou aplicativo do meu INSS, né? Então, mesmo que a carta de concessão pareça correta, os detalhes estão nos autos, CNIS, a CTPS, a carteira de trabalho, PPPs, formulários, documentos esquecidos ou mal analisados. Às vezes, você até apresentou o documento, mas o INSS deixou de analisá-los. Isso também gera direito à revisão de fato. Quarto ponto, usar a entrevista detalhada como ferramenta. É nela que o advogado descobre fatos que o cliente nem sabe que são relevantes. Então, sempre vai ser necessário você conversar muito bem com o seu advogado. Vamos aqui para alguns exemplos que aí eu tenho certeza que vai ficar ainda mais fácil de você entender. Primeiro, tempo rural não reconhecido, mesmo com documentos e testemunhas, né? Ah, doutor, mas eu não quero a minha aposentadoria rural, eu quero a aposentadoria por tempo de contribuição. Calma. O tempo rural não quer dizer que você vai se aposentar como aposentadoria rural. Não. É para melhorar o seu tempo de contribuição, incluir você em uma regra melhor. Isso entra em outra pergunta. Professor, mas é o seguinte, se eu quero reconhecer períodos anteriores a 94, isso não seria a revisão da vida toda? Não, sabe por quê? A revisão da vida toda busca incluir os cálculos, né, das contribuições já reconhecidas pelo INSS para fins de cálculo do seu benefício. Ponto. A revisão de fato busca incluir períodos não reconhecidos pelo INSS ou reconhecidos da forma errada para fins de tempo de contribuição, para a gente conseguir obter uma regra melhor para você, ou também para os cálculos propriamente ditos. Então você percebe que a revisão de fato é ainda mais ampla, né? Claro, revisão da vida toda, então, incluir suas contribuições já reconhecidas no cálculo do seu benefício. Revisão de fato, incluir contribuições ainda não reconhecidas, seja antes ou depois de 94, para fins de tempo de contribuição, para a gente conseguir obter uma regra melhor, às vezes sem fator previdenciário, né? Uma regra que te permita aumentar o seu benefício, e também para fins de cálculo. Tá? Então, é uma análise muito mais ampla, é um escopo muito mais amplo. Tá bom? Vamos lá. Continuando a nossa aula aqui. Período como autônomo, com carnês pagos e desconsiderados. Isso pode acontecer, principalmente, né, aquele carnê amarelinho. Rapaz, aquele lá dá problema. O INSS não reconhece muitas vezes da forma correta. Vínculo empregatício constante na carteira, mas não computado. Pessoal,
olha no seu extrato previdenciário CNIS e veja se está faltando data de entrada e data de saída. É um erro bobo, fácil de ser resolvido, mas que nós vemos aqui que cerca de 30 a 40% dos clientes estão sendo prejudicados pela mera falta de data. É verdade. Só está faltando, assim, na sua carteira até tem, vamos supor, né? Ah, eu saí do emprego em 1º de outubro de 2010. Só estou dando um exemplo. Na sua carteira está lá certinho reconhecida, ou às vezes foi por meio de uma ação judicial, tudo bem. Só que no CNIS, CNIS, né, no CNIS, está faltando a data de saída. Sabe o que o INSS faz? Ele desconsidera todo esse vínculo. E isso atrapalha muito. Então, às vezes, ele até está constando lá, né? Não, trabalhei nessa metalúrgica, aí eu saí em 2010. Opa, data de saída está em branco. Então, olha os seus vínculos. Se a data de entrada ou data de saída estiver em branco, isso é mais uma forma de você buscar a sua revisão. Dessa forma, corrigindo erros no CNIS, né? Então, você está vendo como a revisão de fato é ampla. Ela aborda muita coisa, muita coisa. Vimos tempo rural, vimos período como autônomo, tempo especial, vínculos empregatícios reconhecidos da forma correta, contribuições feitas em duplicidade ou valores errados no CNIS. A revisão de fato ela é realmente muito mais ampla, tá? Quais são as vantagens? Claro, né? Aumentar a aposentadoria, receber atrasados retroativos dos últimos 5 anos e uma análise completa bem detalhada pode identificar mais de um tipo de revisão de benefício. Quais documentos você vai precisar apresentar para o seu advogado ou aqui no escritório, se você quiser contratar a gente? Bom, já leva ali a sua carta de concessão com a memória de cálculo, se você ainda tiver, mas se não, pode baixar do site do Meu INSS. CNIS atualizado, tá? Extrato previdenciário CNIS, CNIS, esse documento é fundamental. A carteira de trabalho, se você tiver, pode ser a física ou pode ser a digital. Geralmente a física é melhor, a digital pode conter erros, mas claro, perdi numa mudança, enchente, não tenho mais minha carteira de trabalho, pode ser a digital também. Carnês de contribuição, se você tiver, PPPs e laudos para tempo especial. Aqui, lembra, eu não falei? Frio, calor, poeira, barulho, altura, atividade de segurança, eletricidade e tudo mais. Então, PPPs e laudos vão ser importantes. Ah, doutor, eu não tenho. Então, calma, existem meios de obtermos esses documentos, até mesmo com provas emprestadas, né? Um colega de trabalho seu, a gente pode até usar as provas dele, se ele trabalhou ali na mesma função, mesmo período que você. Além disso, documentação rural ou de atividade informal, né? Então, notas fiscais, certidão de nascimento constando o seu pai ou sua mãe como lavrador, como agricultor, como, né, alguma atividade rural, várias outras. Sobre prova rural, eu vou fazer uma live só sobre tempo rural, fica tranquilo. E processo administrativo, se houver, é realmente também um dos passos mais importantes e a gente ajuda. Você consegue baixar o processo administrativo dentro do próprio sistema do Meu INSS, tá bom? Vamos aqui então para alguns exemplos práticos. Aposentado, trabalhou por 7 anos como motorista de caminhão, teve esse período desconsiderado pelo INSS, apesar de constar na carteira de trabalho e nos registros do CNIS. Com a apresentação dos documentos e de um histórico detalhado de vínculos, a Justiça reconheceu o erro e corrigiu o benefício. O resultado aumentou em R$ 670 por mês e recebimento de R$ 39 mil em atrasados. Lembrando que esses valores vêm corrigidos e atualizados. A gente está vendo inflação, um monte de coisa, mas esse valor vem sendo corrigido, fica tranquilo quanto a isso. E R$ 39 mil entra na regra de RPVs, requisição de pequeno valor, são pagas em até 60 dias depois da ordem do pagamento. Esse cliente já recebeu. Outro cliente havia contribuído por conta própria como autônoma entre 95 e 2002, mas o INSS ignorou todas essas contribuições, mesmo constando no CNIS. Aí que tá, pessoal. Tem coisa que mesmo constando no CNIS, o INSS vai lá e me deixa de fora. Eu fico maluco com isso. Ao apresentar os comprovantes de pagamento e declaração do imposto de renda da época, o valor da aposentadoria subiu R$ 480 por mês
mais R$ 25.000 em valores retroativos. Então, veja, tem gente que vai dobrar a aposentadoria? Tem. Mas tem gente que vai aumentar 480, 670. Só que, primeiro que é seu direito. Além disso, né, R$ 25.000 em retroativos, 39 mil em atrasados. A técnica de enfermagem atuou 10 anos em um hospital exposta a agentes biológicos. O PPP e laudos médicos estavam no processo administrativo. Então, essa cliente, ela, na hora que ela fez o pedido de aposentadoria, ela não estava com a gente. Na hora, ela entregou os documentos. Então, na cabeça dela, o INSS tinha considerado esses documentos. Só que precisou de uma revisão para esses documentos serem reconhecidos da forma correta. E aí, aumentou em 22% o valor do benefício e atrasados de mais de R$ 42.000. No caso dela, não tinha completado ainda 5 anos de retroativos, ela recebeu 3 anos e pouco. Outros exemplos, o seu Alberto, tempo rural ignorado, né? Ele trabalhou a gente mudou os nomes, tá, pessoal? Trabalhou na roça com a família, então se você entrar com a gente, fica tranquilo, eu não vou ficar falando seu nome. Fulano recebeu 50 mil de atrasado. Não, fica tranquilo, eu não vou ficar falando seu nome, senão aparece até parente da onde a gente não sabe, querendo receber dinheiro nosso, né? Fica tranquilo, tá bom? E se você quiser mostrar o seu caso, né, do nosso escritório, aqui a gente vai pedir autorização antes, fica tranquilo quanto a isso. O seu Alberto trabalhou na roça dos 12 aos 18 anos. Né? Quando se aposentou, apresentou documentos da época rural, mas o INSS não reconheceu. E aí foi feita a revisão de fato, resultado, 18% no aumento do benefício e R$ 28.000 em atrasados. A dona Neide teve vínculos esquecidos, esse caso aqui eu tenho certeza que pode bater com o seu caso também, né? Nesse caso que ela foi empregada doméstica, de 90 a 93, os patrões até pagaram o INSS. Tem caso que o patrão nem paga. Nesse caso, até pagou, mas mesmo assim não teve êxito, né? E aqui recebeu R$ 510 a mais e 32 mil em atrasados. O João, bancário aposentado, esperando a revisão da vida toda, o advogado identificou que o INSS não havia computado 4 anos de contribuição como autônomo e o benefício subiu de 3.200 para 4.050. E o processo da revisão da vida toda está aguardando, então ele já melhorou a aposentadoria e com a revisão da vida toda pode melhorar ainda mais, é claro, né? Essas revisões vão se complementar. Então a revisão de fato é uma estratégia eficaz, baseada em provas concretas, tá bom? Quais são aqui 10 vantagens dessa análise completa de mais de 20 revisões de aposentadoria com videochamada, com advogado, cálculos, com contador, perito especialista? Primeiro, a segurança e transparência de ser atendido por videochamada com advogado. Você vai falar com profissional real, com rosto, OAB ativa, né? Experiência comprovada. E aí, isso elimina o medo de ficar lidando com perfis falsos ou robôs, tá? Eu sou advogado há mais de 13 anos. Análise feita por perito, contador especialista. Os cálculos são feitos com precisão técnica, considerando detalhes que muitas vezes são ignorados. Mais de 20 tipos de revisão são analisados, além da revisão da vida toda, se você quiser, mas é claro, a gente foca também nessas outras 20 revisões. Você evita prejuízos por entrar com a revisão errada, recebe tudo documentado, com relatório, planilha dos cálculos, né? Então, diferente de promessas vagas, você tem um material claro e técnico que pode ser utilizado em ações judiciais. Então, às vezes, você faz a análise completa com a gente e se por algum motivo você falar, mas eu já conheço o advogado aqui da minha esquina, eu vou só entregar os cálculos e ele entra aqui com o processo, tranquilo, pode ser também. Né? Você fez a análise completa com a gente já entrega tudo mastigado. Se você quiser continuar com a gente vai cuidar até o final, até o efetivo recebimento. Na hora de receber, a gente informa a sua conta bancária para o juiz depositar da conta judicial para a sua conta. Mas, se você tiver aí, meu sobrinho é advogado, ou então, meu vizinho é advogado, eu já estou aqui do lado dele, faz a análise completa com a gente, pega o resultado dos cálculos, vai vir toda a planilha de cálculos, a gente não fica escondendo o jogo não. Você contratou a gente vai entregar tudo. E aí, se você quiser, você pode entrar até com outro advogado, já tudo mastigadinho, com a tese pronta, com os cálculos prontos, tá? Além disso, o serviço de forma justa e ética com orientação da OAB, né? Respeitando a lei, garantindo que você saiba exatamente o que você está contratando e evitando armadilhas de honorários abusivos.
Outra coisa que a OAB está pegando em cima é aquele advogado que não cobra para entrar, mas quando precisa entrar com uma petição ou um recurso, ele, no último dia de prazo, ele liga para o cliente e fala, olha, está R$ 7.000 esse recurso. E aí, você vai fazer o quê? Você não quer que seu processo tenha uma decisão improcedente, você dá um jeito de conseguir esse dinheiro, sendo que isso não estava no contrato, não estava muito claro, pelo menos no contrato. Às vezes estava com aquelas letrinhas pequenas que ninguém entende nada, né? Então, aqui a gente trabalha da forma transparente. É assim? É assim? Ah, parcela, tranquilo. Inclusive, para quem está assistindo esse vídeo até o final, você pode falar com a Bárbara, fala, ó, eu assisti o vídeo da revisão de fato até o final e eu quero a condição especial. Ela vai ser válida. Vou manter aqui mais uma semana dessa condição válida, tá bom? Uma condição especial que eu estou pessoalmente deixando autorizado. Nossa análise completa, você evita ser enganado por golpistas que ficam com 100% dos atrasados. Há casos de advogados que não repassam os valores para o aposentado. A nossa procuração ela é específica para atuar só na causa, não tem procuração. Ai, nossa, será que ele vai transferir meu imóvel, vai transferir meu carro para o nome dele? Nada disso. Procuração específica aqui. E você descobre se realmente tem direito antes de entrar com a ação. Atendimento humanizado e exclusivo. Sem filas do INSS, sem bate-volta no escritório. Nós só temos mais de 85% dos clientes são atendidos de forma online, tá? Claro, tem quem queira ser atendido no escritório da Avenida Paulista, em São Paulo, vai ser uma grande honra poder te receber. Alguns clientes em Brasília e a maioria, pessoal, sinceramente, a maioria prefere ser atendido de forma online, por quê? É do Pernambuco, é do Amazonas, é do Rio Grande do Sul, é do Paraná, é de outro estado, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem cliente literalmente todos os estados do Brasil e em mais de 12 países, tá? E aí, é claro, né, gera muito mais confiança. Pô, o professor Nakamura tá lá, o cara tá no STJ, no STF, falando com o político, tem escritório na Avenida Paulista, tem escritório em Brasília. Pô, isso aí gera muito mais confiança. Mais de 13 anos advogando, sem nenhuma advertência ou reclamação na OAB. E aí, é claro, né, pessoal, essa análise completa, você pode procurar o advogado de sua confiança também, que vai dar tudo certo na sua vida, mas se você quiser, vai ser uma honra poder te atender, né? Então, o WhatsApp oficial, 61 985220420, processos administrativos e judiciais. Mas se não for o momento de você contratar o professor Nakamura, fica tranquilo, meu amigo. O YouTube, eu estou aqui doando meu tempo para todo mundo. Eu quero te dar informação. Agora você já tem informação. Se quiser ir atrás de outro advogado também, vai para cima que vai dar tudo certo. Tem muitos advogados 5 estrelas no país. Nós não somos o único escritório de excelência, eu tenho certeza. Muitos outros advogados vão poder te ajudar também. E eu, assim como eu te ajudo com as informações. Então, se inscreva aqui no canal. Essa live aqui realmente ficou longa. Espero ter te ajudado com essas informações. Tem muita coisa para a gente trabalhar. Se você quiser vídeo sobre as outras 20 revisões, eu vou falando quem que tem direito, né? Eu já mencionei algumas, revisão do teto, revisão do buraco negro. Vou mencionando essas outras revisões também. Pede aqui nos comentários que eu vou fazendo mais vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui e até a próxima.